Você sente dor há meses, talvez há anos, e nesse caminho provavelmente já ouviu de tudo. Isso é da idade, não tem muito o que fazer, você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas a verdade é que a dor precisa ser compreendida, precisa ser investigada e, acima de tudo, precisa ser cuidada com seriedade. Seja muito bem-vindo aos Doutores contra a Dor. Dois irmãos, dois ortopedistas especializados em dor e medicina regenerativa, e uma missão: ajudar você a entender e enfrentar a dor com informação, cuidado e segurança. Eu sou o Dr. Juliano Almeida e esse é meu irmão, Dr. Danilo Almeida. E juntos vamos conversar sobre tudo: coluna, joelho, quadril, ombro. Vamos falar sobre as patologias, artrose, hérnia de disco, tendinite e tudo aquilo que limita sua vida e rouba seu movimento e atrapalha a sua rotina. Bom, Juliano, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre longevidade, sobre qualidade de vida. Como chegar aos 100 anos? Será? Será que vamos chegar aos 100 anos? Então vamos falar então de 5 coisas que nós podemos fazer para tentar chegar aos 100 anos? Aí é pouco, hein? Só 5. 5? Tá fácil. Pouquinho, bora? Bora. Qual que é o primeiro? No meu ponto de vista, é não ignorar a doença. Sempre a gente poder atuar o mais rápido possível. Ficar atento aos sintomas, ficar atento aos primeiros sintomas. Às vezes você começa a sentir uma dor aqui, né, um formigamento ali, e você fala, não, acho que isso daqui foi um mau jeito, né, foi uma posição às vezes que eu dormi errado, e aquilo ali vai persistindo e você não vai dando bola. E aí isso pode se tornar cada vez mais difícil de tratar, se tornar uma dor crônica e pode trazer uma péssima qualidade de vida para você. E um problema que ali no início poderia ser bem simples de se tratar, né, o diagnóstico, começa a se tornar uma coisa complexa e vai te limitando ao longo do tempo. É comum, né? Você começa com, meu joelho tá doendo para levantar. Aí você começa a mudar o jeito de levantar. Em vez de procurar o porquê que tá doendo e já tratar, não. Vamos ajustar aqui. Eu não consigo mais levantar da cama assim, vou virar de lado. E aí você vai adaptando. Mas quando você vê, o problema que era isso aqui, já tornou isso aqui. E aí vai te trazer limitações. E o pior, como você comentou, começa a ter uma dorzinha no joelho aqui, aí eu vou jogando o peso para o outro lado, eu vou andando de uma forma errada, sobrecarregando às vezes o quadril, sobrecarregando coluna. Então às vezes você, com uma dor ali que você poderia tratar, evitar um problema, ela vai gerando outros problemas em outras partes do corpo. Então olha o gigante, né? O que está acontecendo com apenas um sintoma que você teve e você negligenciou. Deixa para lá, vamos mudar o jeito de andar aqui, não está doendo assim, vamos lá. Então cuidado, o sintoma precisa ter a sua importância precisa ser avaliado por um profissional específico da área. Aí você então me trouxe o segundo. A gente precisa cuidar da articulação, movimento e músculo. Por isso a importância da atividade física, né? Existe diferença entre exercício físico e atividade física. Qual que é? Não sabia, não, me conta. Então, existe aquele exercício, né, aquela atividade, vamos generalizar aqui, o que você faz no seu dia a dia, isso não é considerado como atividade física para a realização, para trabalhar os seus músculos, né? Ainda mais porque aquelas atividades, aquela rotina que você faz no seu dia a dia, você trabalha alguns músculos específicos, né? Então você não trabalha todos os músculos, não trabalha de forma adequada, não trabalha o alongamento. Então por isso a importância de você realizar atividade física regular, né? Pelo menos aí de 3 a 5 vezes por semana, né? Como nós já falamos aqui em outro podcast, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo. Ou você pode dividir isso de duas formas. Ou você faz 3 vezes por semana, 50 minutos cada um, ou 5 vezes por semana de 30 minutos cada um, no mínimo. Isso vai trazer melhora da musculatura, melhora da mobilidade, vai proteger as suas articulações, proteger contra o processo degenerativo, como sobrecargas, tendinites, e trazer com isso a longevidade que a gente tem buscado, chegar aos 100 anos. Olha como que músculo é importante, né? Quando a gente está andando, estima-se que a pressão em cada joelho, andando devagar, né? Andando normal, é 2 vezes o peso corporal. Então vamos fazer uma conta burra. Imagina que eu estou com 100 quilos. Então é 200 quilos em cada joelho. Mas eu tenho um músculo, um quadríceps forte que segura 150. Então tá passando aqui na articulação, na cartilagem, no osso, ligamento, menisco, essas coisas, 50 quilos para dividir entre eles. Dos 40 aos 60 anos, quem não faz atividade de reforço muscular vai perder 50% da massa muscular. Então, em vez do meu quadríceps segurar 150, vai segurar só 75. Mas vai passar 200. Então, de repente, quem segurava 50 começou a segurar 125. É por isso
que as dores pioram tanto ali com 60, 70 anos. Por isso que a artrose ataca mais ali, porque você perdeu proteção. Por isso é tão importante cuidar do seu músculo. Não é estética, não estou falando de ir para academia. Pode ir para ficar bonito, né? Lógico que pode. Mas não é estética, é ter músculo de qualidade. E músculo aumenta também uma coisa chamada atividade metabólica, basal. Quanto mais músculo você tem, mais você queima. Isso dificulta que você consiga acumular gordura também. Ganhar peso. Ganhar peso. E a gordura, nós sabemos que ela produz um hormônio, qual o nome que é? Que é inflamatório? Leptinas. Leptinas são altamente inflamatórias. Isso vai gerar uma síndrome metabólica, que aí, né, vai desencadear. Eu falo, artrose é só por causa de peso. Não, não é só não. A artrose é uma doença sistêmica, é uma inflamação sistêmica. Lógico que uma sobrecarga pode começar, mas se você tem o corpo protegido metabolicamente falando, você não vai ter uma artrose tão avançada quanto na mesma idade, o mesmo ambiente, uma pessoa que metabolicamente está inflamada. Importante também essa parte muscular, não só para essas pessoas mais jovens, vamos dizer assim, 30, 40 anos de idade, e principalmente para os idosos, onde a gente tem alto índice de osteoporose. E quem tem massa muscular, os idosos que trabalham, força, resistência, tem uma massa muscular, eles protegem o osso e deixam o osso mais forte, mais resistente. Então daí a importância de você fazer atividade física, até mesmo com impacto leve, para você estar estimulando essa deposição de cálcio nos ossos e deixando os ossos mais resistentes, mais firmes. Você falou uma coisa importante. Duas coisas que eu lembrei aqui agora. Eu visitei uma clínica em São Paulo de tratamento de osteoporose sem medicamento. Sabe o que os idosos faziam? Levantamento olímpico de peso, controlado, lógico. Nós que somos ortopedistas sabemos, o osso responde à carga. Se você tem carga, você vai melhorar esse aporte de cálcio ali, de matriz óssea, né? E outra coisa, você sabia que o japonês é o que tem menor índice de queda? Por quê? Porque eles mantêm músculo, porque tudo dele é baixo. Então eles não perdem tanta musculatura estabilizadora para levantar, para sentar. Então eles têm um menor índice de queda e, consequentemente, menor índice de fratura no idoso por queda. Interessante. E outra coisa importante também relacionado, já que nós entramos nessa parte de osteoporose e tudo mais, é a alimentação, né? Nós vamos aí já para o terceiro segredo, né? Então, alimentação, uma dieta balanceada. Então, assim, movimente todos os dias, mesmo que pouco, e faça uma alimentação saudável. Esse é o terceiro segredo. O terceiro é coma para nutrir. Para nutrir, não para matar seu desejo, matar a fome, né? Matar a sua fome. Isso. Me fale mais então, Juliano, sobre alimentação. Então, alimentação. O que é importante? Importante na alimentação é você ter em todas as refeições um componente proteico. Café da manhã tem que ter proteína, almoço tem que ter proteína e janta proteína. E como nós falamos, a alimentação ela não é para matar fome, não é para matar o seu desejo, a sua ânsia, é para nutrir o seu corpo. Então você precisa escolher o que você vai comer, o que é interessante comer. E é a alimentação que está relacionada muito com o processo inflamatório, né? Então hoje a gente tem muitas comidas industrializadas, embutidos, açúcar em excesso. Isso traz um processo inflamatório crônico no seu corpo. Isso traz inúmeras consequências, como a dor crônica, por exemplo, e inúmeras outras alterações, obesidade, né? Então é muito importante você associar, então, o segundo segredo nós falamos, né? Que é a atividade física e agora uma alimentação balanceada. Você falou de açúcar. O açúcar em si é vilão ou os picos de açúcar que são vilão? O que é o vilão aí nessa história? Os picos de açúcar. Por isso que assim, você comer um doce, né? Você está em jejum, por exemplo, né? Quase que em jejum, né? Você está entre uma refeição e outra. Você vai lá e dá uma beliscada num doce. O que acontece com a glicose? Vai lá em cima, faz um pico, né? Mas aquele refrigerante com bolo de cenoura no meio da tarde, então faz mal. É delicioso, né? Mas vamos evitar, né? Dá pico de açúcar, né? Pico de açúcar. E o que isso vai criar no corpo? Me conta de uma forma mais simples para a gente poder explicar. À medida que vai tendo esse pico de açúcar, o organismo precisa produzir cada vez mais insulina, né? Então você vai tendo doses, teores de insulina ali no seu corpo mais elevado e vai criando uma resistência insulínica. E à medida que vai passando o tempo com os anos essa resistência insulínica, você vai desenvolver a famosa e boa diabetes. Diabetes. Né? Diabetes. E aí, uma vez instalada a diabetes, o tratamento é mais complicado. Então, vamos evitar antes, né? E você falou de alimentação com proteína. Tem algum horário que é melhor a gente alimentar mais de proteína, pensando proteína virar músculo? De manhã, né?
De manhã? Na parte da manhã. A parte da manhã, o seu metabolismo ele está mais acelerado na parte da manhã. Da manhã que a gente fala é café da manhã e almoço, principalmente. Porque o metabolismo está mais acelerado, onde seus hormônios também estão agindo, estão atuando mais, onde eles vão precisar de mais proteína para poder fazer todo esse processo. Depois da atividade física, convém ou não usar um whey protein? Para atividade física? Sim, porque você acabou queimando um pouquinho ali da sua musculatura. Eu estava vendo um trabalho que eles recomendam a utilização de uma dose de proteína, pode ser whey, antes de deitar. Porque o pico de GH é na madrugada, que é onde você vai estar realmente formando o músculo. E na maioria das vezes você não tem proteína, aminoácido circulante suficiente para formar músculo. Isso é verdade? Certo, sim, com certeza. E você me fez lembrar aqui um outro segredo. Nós vamos aqui para o quarto segredo. Você comentou do GH. E o quarto segredo, o que é? Durma bem, durme para descansar, para repor as suas energias e regenerar os seus tecidos que durante o dia, ali, durante o seu dia a dia, foram lesionados ou por algum motivo inflamados. Então, a importância de ter um sono de qualidade para você ter uma longevidade e controlar esses processos inflamatórios. Como que o GH é produzido? Pergunta difícil, eu prefiro falar da melatonina. Então pode falar, vamos falar dos dois, Eu ia puxar a melatonina aqui agora, primeiro. É muito comum, Juliana, a gente ouvir falar, você tem que dormir de 6 a 8 horas. Mas uma coisa que eu aprendi, não é que a gente tem que dormir de 6 a 8 horas. A gente tem que ter de 6 a 8 horas de sono reparador. Qualidade. Que é diferente de dormir 6 a 8 horas. Né? Isso me lembra lá dos nossos avós, na roça, né? Eles dormiam muito cedo. Dormiam com as galinhas. Tem estudos que falam que a cada hora que você dorme antes da meia-noite corresponde a 2 horas de sono reparador. E a cada hora que você dorme depois da meia-noite corresponde a 20 minutos. Então, nossos avós, 8 horas estavam na cama. No máximo, né? Das 8 à meia-noite, eu tô falando de 4 horas. Vezes 2, 8 horas. Ali já deu 8 horas de sono reparador. Eles conseguiam levantar 2, 3 da manhã para trabalhar e ir descansando. E nossos avós viveram muito tempo, né? Isso. E hoje os trabalhos científicos, você falando questão de quantidade de horas dormidas, né? Hoje os trabalhos científicos mostram que um adulto, ele precisa dormir de 8 a 9 horas por noite para você ter essa reparação. E questão da qualidade de sono, né? Mas que hora que deve dormir? É aí que está o problema. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? A melatonina, que é o nosso hormônio natural do sono, ele tem uma curva normal. Um pico em torno das 9 horas da noite, se eu não me engano. Ela começa a crescer em torno de 9, dá o pico entre 10 e 11. Aí se você vai dormir meia-noite, você desregula tudo isso. E ela é o hormônio que vai regular o que nós chamamos de ciclo circadiano. E todos os outros hormônios dependem desse ciclo. Por isso que eu queria falar primeiro da melatonina. Porque o GH, ele tem o ciclo circadiano dele. Mas se você desregula a melatonina, o que você faz com o GH? Desregula também. Você desregula o horário. Isso. Então fala do GH. O que é GH? GH é o hormônio do crescimento. Para as crianças, o nome já fala. Vai atuar no crescimento, na síntese óssea. E para o adulto? O adulto ele não cresce mais. Qual que é a importância do GH para o adulto? O GH ele tem uma função reparadora. Eu costumo brincar que ele é o lixeiro ali do nosso corpo. Então, tudo de errado que você faz no dia a dia, alimentação ruim, se você tem algum processo inflamatório durante o dia, ele vai tentar reparar esses tecidos, vai tentar restaurar o equilíbrio do seu corpo. E se você dorme pouco ou não dorme com qualidade, esse hormônio ele não é produzido. Ou então produzido em pequenas quantidades. E aí seu corpo ele não vai tendo essa reparação tecidual. E vai virando ali uma bola de neve. E com isso, a sua qualidade de vida vai ficar ruim e a sua perspectiva de vida vai ser menor. Você vai viver menos. Então por isso a importância de dormir de 8 a 9 horas por noite, dormir um pouco mais cedo e dormir com qualidade. Existe hoje um tema dentro da medicina que chama higiene do sono, né, que orienta como você deve dormir. Por exemplo, escuro, você tem que dormir em ambientes escuros, que ajuda também na produção da melatonina. Né? Então, ambientes, apague a luz. Hoje a gente tem celular, né? O celular fica pitando, que é a luzinha acendendo, o WhatsApp, a luzinha do ar-condicionado. Roteador de internet. Roteador de internet. Ar-condicionado. Então, assim, o ar-condicionado não desliga a luzinha. Vai lá, coloca uma fita adesiva lá na luzinha, tampa, entendeu? Ou então pode usar também máscara para dormir. Então, assim, dormir em ambiente escuro, ambiente silencioso, sem barulho e ambiente agradável, confortável, né? Então o clima também, se você dormir com muito calor, você vai acordar agoniado ou com muito frio, vice-versa. Lá na minha casa a gente tem luz quente, então os abajures são luz quente. Isso. Então essa luz branca, que é a luz azul,
ela ativa muito o cérebro. Então, desligar a tela 2 horas antes de dormir, televisão, usar a luz quente exatamente para que crie esse ambiente um pouco mais acolhedor. Eu li um trabalho interessante. Pessoas que dormem coberta, elas têm um sono reparador melhor. Melhor. Eu não sabia disso, eu li e achei interessante. Então minha esposa já tá certa então, porque ela cobre todas as noites. Pois é, e o ambiente um pouco mais frio te propicia também ter um sono, não passar frio, mas um ambiente mais frio, onde você vai cobrir ali, você tá aquecido, mas o ambiente tá mais frio, te possibilita ter um sono de melhor qualidade ali, mais reparador. E você comentou um aspecto, a questão das telas, né? Eu costumo explicar para meus pacientes o seguinte, eu tenho uma regrinha do 1, 2, 3, para você ter um sono com qualidade. A regrinha do 1, 2, 3, 1 hora antes de dormir, nada de telas. Falando tela, é televisão, né? Muita gente acha que tela é celular. Não, celular, televisão, computador, tablet. Então 1 hora antes de dormir, nada de tela. Ah, o que eu vou fazer nessa 1 hora? Vai organizar vai pensar no seu dia a dia de amanhã, organizar uma roupa, organizar, né, cuidar do seu filho, vai fazer uma leitura, Agradecer né? a Deus. Agradecer a Deus, do seu momento de espiritualidade, né? Então 1 hora antes de dormir, desliga telas. 2 horas antes de dormir, nada de água. Você vai beber água até ali 2 horas de dormir. Por quê? Porque senão você vai acordar à noite para poder ir ao banheiro. E aí você vai quebrar o seu sono, você vai interromper, então você vai perder a qualidade de sono. Então 2 horas antes de dormir, nada de água. Lógico que assim, às vezes você tá ali morrendo de sede, tudo bem, você não vai desidratar, você não vai ficar passando vontade. Mas tenta se organizar ao longo do dia para você beber essa água ao longo do dia. O recomendado para água, já vamos falar aqui também de água, recomendado para água é 30 ml por quilo por peso, né? Então se De você... 30 a 50. De 30 a 50. A gente coloca 30 para ficar mais fácil a continha. Eu prefiro pôr 40, porque o paciente sempre diminui. Então vamos supor aqui, um paciente com 80 quilos, ele tem que beber 2 litros e 400 ml. E como que eu vou beber? Vamos colocar 2,5 litros. E como que eu vou beber esses 2,5 litros? O recomendado é, na parte da manhã, até na hora do almoço, você tem que beber 50% dessa água. Então até de manhã, se você tem que beber 2,5 litros, você vai beber 1 litro e 250 ml. Né? Pega uma garrafinha que tem uma certa medida, você vai bebendo ali. E na parte da tarde, você vai beber mais uns 30%. E no iniciozinho ali da noite, você bebe 20%, lembrando das 2 horas antes de dormir. E o terceiro é, antes de dormir, 3 horas antes de dormir, você não alimentar mais. Então a sua última refeição, a sua janta, tem que ser 3 horas de dormir. Por quê? Porque senão a sua digestão, o seu organismo vai estar ali acelerado, o seu metabolismo vai estar acelerado, fazendo digestão. Às vezes você come alguma coisa pesada, você está ali ruim, então você não vai conseguir dormir com qualidade. Então essa é a regrinha, lembra? 1, 2, 3. Telas, água e alimentação. E quem tem dificuldade para pegar no sono, um chazinho quente. Ajuda. Tá? Pouca água, tá? Camomila. Um banho. Morno, 1 hora antes de dormir, ajuda a desligar. Uma boa oração, eu costumo ler um pouco a Bíblia, vou orar, que ali também te relaxa, te desliga. E aí nós vamos pro quinto segredo. O que é o quinto segredo? A gente tem que manter vínculos, tem que manter propósito, a saúde emocional e espiritual. Isso é importante. Independente da sua religião, buscar sempre um conforto interno, né? A gente acredita em Deus, então buscar a Deus, buscar um conforto interno. Um ser superior, né? Ser Cada superior, religião vai enfim, buscar, né? Ter o seu momento de introspecção, ter o seu momento de meditação, isso é muito importante. Tentar ver as lembranças, a partir de alguns problemas que você tem ali, às vezes tentar voltar no passado, tentar entender a origem daquele problema que veio, tentar entender a sua personalidade. Então esse momento de introspecção, de espiritualidade, isso é muito importante, traz bem-estar. Entender seus propósitos, né? Porque, pelo menos eu acredito, acho que você também compartilha, nós não estamos aqui à toa. Nós fomos colocados aqui por um objetivo, cada um tem um. E não existe um objetivo melhor do que o outro ou maior do que o outro. Todo mundo tem seu objetivo para estar aqui. Então qual que é o meu objetivo? Eu consegui encontrar ele? O que eu estou fazendo para seguir meu objetivo? Então esse é o momento da gente poder dar essa desacelerada. Nós vivemos numa sociedade muito automática, com a mente muito ativa, muito ligada, muito... Né? Eu lembro de um livro que eu li, eu não lembro o nome do livro, mas ele conta uma história que era uma estação de trem, e aí uma pessoa estava lá olhando, chegou um trem, desceu um índio. E o índio parou e ficou. O trem foi embora e ele ficou lá. Essa pessoa chegou, perguntou, você está perdido, precisa de alguma coisa? Ele falou, não, estou esperando a minha alma chegar. Exatamente porque nós vivemos tão rápido que nós não pensamos o que nós estamos fazendo, é automático. Mecânico, né? Mecânico, a gente não deixa a alma que fala, é o sentimento. A gente não está deixando mais o sentimento, né, chegar na sua mente e dominar. Hoje é a mente que está dominando.
E a gente não age tanto mais com aquele sentimento. E nós hoje, como pais, a gente, né, você tem seus filhos, eu tenho os meus, a gente vê cada vez mais a importância da espiritualidade, da religião para os pequeninos, né? Para eles crescerem com princípios, crescerem perto de Deus, crescerem com essa realidade que hoje está cada vez mais difícil, né? As pessoas estão perdendo o amor ao próximo, as pessoas estão perdendo o respeito, né? E não é isso que nossos pais nos educaram, né? Nos orientaram. Então, a trazer a religião, trazer a espiritualidade ajuda muito no processo de educação também dos nossos filhos. Muito bom, Juliano. Esse foi mais um Doutores contra a Dor. A dor não precisa comandar a sua vida. Com avaliação, cuidado e direção, é possível buscar mais movimento, mais confiança e mais autonomia.